Meu nome é André, como o pastor aqui falou, chamado também de Andrew, de Andrew, de Andréu e de tantas outras coisas. Então, eu não sei se existe essa palavra, eu sou polinomático. Estou como pastor há 5 anos, na verdade esse é o meu 5º ano na Igreja Presbiteriana de Bonito, desde a minha ordenação, e lá estamos tendo o privilégio de servirmos a Deus à medida que servimos a sua igreja. Somos também, como parte para-eclesiástica, o fundador, iniciador talvez, do Projeto Retrô, que é um projeto musical que visa resgatar canções bíblicas, sobretudo, que foram sendo colocadas no campo do esquecimento, tornando-se obsoletas no decurso dos anos. E nós resgatamos essas canções, damos uma nova roupagem, reharmonizamos e tocamos à medida que somos convidados. Estamos também com um projeto de CD, que não vai ser mais CD, né? Obviamente é difícil vender CD, então vai ser alguma coisa nessas plataformas digitais. E nós estamos há 2 anos já em estúdio, faltando poucas coisas. O projeto é autoral e tem algumas regravações de músicas que eu diria que são patrimônios já do cristianismo. Algumas dessas canções são literalmente textos bíblicos cantados. Então, a proposta do Retrô, dentre outras, é cantar literalmente as Escrituras. Obviamente que nem sempre conseguimos fazer isso palavra por palavra, mas temos, à medida do possível, tentado cantar a Bíblia. E essa é uma iniciativa que começou há uns 2 anos. Esperamos em Deus que perdure, que o Senhor nos dê graça para continuarmos fazendo isso. Eu acho que é a bateria desse microfone. Pessoal, eu queria trazer para vocês, de forma muito objetiva e sucinta, não esperem algo novo. Eu acho que a proposta nossa com esse workshop não é trazer nenhuma novidade. Entretanto, eu queria reafirmar, relembrar alguns conceitos sobre a música no ambiente do culto cristão. E aí eu falei para o pastor Kilvin que a nossa proposta não é estritamente para grupo de louvor, para grupo de música, vamos assim usar melhor os termos, mas é abrangente a toda a igreja. Afinal de contas, nós somos o grande grupo de louvor quando nos reunimos em ato e serviço de adoração a Deus. Então, quando a congregação está reunida, como comunidade da aliança, como corpo de Cristo, ali nós estamos como um grande grupo em louvor ao Deus Criador e Redentor. Então, eu queria tratar do assunto da música no ambiente cultico, no ambiente da adoração comunitária. Qual a importância, qual o papel, qual o lugar, como veremos aqui. Então, nós trabalharemos o nosso workshop em 4 tópicos. Primeiro, falando sobre o lugar da música no culto. Segundo, sobre o propósito, talvez propósitos, como veremos. A regulamentação, o que é que regula a música no culto? E a sua formatação, como deve ser a música no culto público. Vale ressaltar aqui que nós admitimos outras formatações de músicas cristãs que são boas, que são bíblicas, mas que não são adaptáveis para o momento de culto público. Então você vai encontrar boas músicas para apreciação, para reflexão, às vezes música por música, arte, por entretenimento, mas que não são apropriadas para o ambiente de culto. Então, nós seguiremos esse roteiro: lugar, propósito, regulamentação e formatação. Primeiro, em se tratando de lugar, nós vamos lançar aqui um contraponto entre superioridade versus secundariedade. 2 outras palavras que poderíamos usar aqui no momento seria supervalorização e minimização da música. Temos um movimento contemporâneo, no mundo chamado Gospelândia, em que a música tem assumido um lugar de preeminência, de primazia dentro das nossas liturgias culticas. Então você vai chegar em algumas determinadas igrejas,
no momento do culto, em que talvez a primeira hora seja um show performático de música, que nem sempre é de boa qualidade. E aí, de repente, chega alguém na figura de um pastor ou de um líder religioso, menciona a Bíblia por alguns 15, 20 ou 25 minutos, depois a banda reassume o palco e o culto termina. E eu acho que isso é preocupante. A supervalorização da música dentro do ambiente de culto, subestimando e, de alguma maneira, desvalorizando os demais elementos. E nós precisamos pensar que a música tem o seu lugar, mas o lugar da música não é na posição de preeminência. E aqui eu fiz uma estruturazinha bem básica. Para essas igrejas e para esses movimentos da Gospelândia, o movimento worship, você vai ver a música na perspectiva da preeminência, da superioridade, da sobrepujança, da predominância. Então, o culto funciona para a música. As pessoas vão ao culto para ouvir boa música. E faltando com a ética, mas vale ressaltar aqui em nosso meio, o movimento Hillsong, ou Hillsong, seja lá como você queira chamar, é típico nessa formatação. As pessoas vão a um espaço que é chamado de espaço de culto, e ali há uma performance musical, talvez pela primeira hora da reunião. Depois um ministro do evangelho vem, prega por 20 minutos e a música continua. Isso acontece a cada reunião, a cada culto. Nesses movimentos, a música está nessa categoria de superioridade ou de supervalorização. Em contrapartida a isso, mas também não positivamente falando, nós temos a música no papel de secundariedade, de minimização. Então a música tem um conceito diminutivo, arbitrário, não é tão importante assim, nós sobreviveríamos sem um grupo de música na igreja. A música é um adendo, é um apêndice, é algo que nós fazemos assim para ocupar um espaço no nosso cronograma litúrgico. Isso é muito comum dentro dos movimentos reformados extremados. Então, principalmente naquilo que foi conhecido hoje, em tons pejorativos, como o neopuritanismo. Então, a música é um adendo, é algo que acontece às margens do culto. É apenas um adubo que nós utilizamos para preparar o solo para a pregação. E nós aprendemos isso. Para que serve o grupo de música na igreja? Para preparar o povo para a pregação. Como se a música estivesse ali como intrusa. E eu acho que esse é um problema. Se nós tornamos este aspecto, que à luz da Bíblia é elemento de culto, nós entendemos que o canto é elemento de culto. E quando nós pegamos isso e o secundarizamos, eu acho que nós estamos cometendo um erro tão grotesco quanto aqueles que dão predominância a este elemento. Se a música não pode, então, ser superiorizada, nem se sobrepujar aos demais elementos, mas também ela não pode ser diminuída ou minimizada a algo assim de segunda classe. Qual deve ser o papel da música no culto? Qual o seu lugar? E eu acho que nós temos que encontrar essa linha de equilíbrio. Você diz assim, quanto tempo nós deveríamos adotar para o grupo de música da igreja? Quantas canções devem ser entoadas durante a liturgia? O que a Bíblia diz sobre isso? E francamente eu digo para você nada. A Bíblia não diz quantas horas ou quantos minutos nós devemos cantar no culto. Se alguém tiver um texto sobre isso, por favor, nos apresentar. A Bíblia não fala quantas canções nós iremos entoar durante o culto. Então, eu diria que o ponto de equilíbrio está no bom siso, no bom senso. Eu tenho uma liturgia de 1h30, são as liturgias convencionais da Igreja Presbiteriana no Brasil. E aí, ultrapassando um pouquinho os limites do relógio, chegamos às 2 horas. Então, eu tenho 2 horas de liturgia. Usando o bom senso, quanto tempo eu deveria dedicar ao elemento do canto congregacional? Eu acho que isso aqui não é nada sacramental. Baixa um pouquinho de bom siso, de bom senso, para nós realocarmos a música
para um papel que não exija preeminência, mas também que não a reduza a uma proposta secundária. E aí cabe principalmente ao pastor da igreja adotar uma postura equilibrada, enxertando a música na liturgia, mas fazendo isso com todo o bom senso possível. Mas aí nós entramos no segundo, outro contraponto. Qual é o propósito da música no culto? E eu queria falar que, em termos de propósito, a música, no mínimo, serve a dois propósitos. O que eu vou chamar de verticalidade e horizontalidade. Você vai entender bem quando eu fizer esse gráfico. Existe um conceito teológico chamado de tridimensionalidade cultica. O culto é tridimensional. Ainda bem que o pastor Kilvin saiu, porque isso aqui é uma... está ali? Rapaz, eu vi ele perto da câmera ali. Isso é um problema teológico. Não sei qual é a postura dele ou da igreja, mas a minha é tridimensional. Então, geralmente, as igrejas e os teólogos missiólogos missionais vão apelar para essa estrutura tridimensional. Alguns vão dizer assim, não, o culto e a adoração é bidimensional. É para Deus e para os filhos da aliança somente. Então, o incrédulo que chega ali, ele chega como intruso. Eu defendo que o incrédulo, de fato, não pode adorar a Deus. Ele não consegue fazer isso, e eu vou pregar sobre isso daqui a pouquinho, lá em João 4, sobre adoração em espírito e verdade. Então, o incrédulo, ele não participa da adoração, é fato, indiscutível. Entretanto, eu penso que há um aspecto no culto que proclama graça para o incrédulo, não só para o crente. Os elementos de culto são meios de graça, mas esta graça, ao meu ver, não está apenas sobre o crente. Mas Paulo fala de incrédulos ou de indoutos entrando na reunião de culto e sendo abençoados à medida que os crentes profetizavam. Se o incrédulo entra em vossas reuniões, está todo mundo falando em línguas, o que é que eles vão entender? Nada, vão pensar que estão doidos e vão embora, esses incrédulos. Mas se eles entram na reunião de culto e todos vocês estão profetizando, Paulo diz assim, então eles serão abençoados. Então haverá uma graça do Evangelho que alcançará o coração deles. Então eu penso que na perspectiva da horizontalidade, o culto afeta também o coração dos infiéis. Eles não participam da adoração, mas eles são afetados e abençoados pela adoração dos filhos da aliança. Então sobre verticalidade é fácil, a gente resolve simples. O louvor é preeminentemente uma postura, um ato, um serviço de adoração para com Deus, ou a Deus. Nós louvamos ao Criador, que é também o nosso Redentor, e nós fazemos isso como um tributo de glória. Então, o povo congregado é um povo doxológico, é um povo que dá glórias ao Criador, que não é mais só o nosso Criador, mas também nosso Redentor. Então, qualquer tentativa, incluindo agora a parte da música, de descentralizar Deus como objeto primeiro do nosso louvor e colocar o coração humano, a nossa alma eulátrica, nós gostamos demais de nós, então nós colocamos a nossa alma eulátrica no lugar de Deus, toda tentativa de descentralização de Deus para colocarmos o homem ou qualquer outra coisa é, no mínimo, abominável na perspectiva cultica. Então, o louvor, ele é, em primeira instância, vertical, para Deus. É um tributo de glória a Deus. Entretanto, nisso aqui, nós nem sempre falhamos, nem sempre, mas às vezes sim. Mas nesse segundo aspecto, da horizontalidade, nós falhamos quase que corriqueiramente. Nós perdemos um aspecto do louvor, da música congregacional, que eu chamarei aqui de didaticidade. A música deve servir a um propósito didático, de ensino. Nós esperamos que essa é a nossa mentalidade dicotômica na perspectiva do culto.
Nós cantamos, nós fazemos isso para Deus, nós oramos e fazemos isso para Deus, e na hora da pregação, então, Deus passará a ensinar a sua igreja. Fato. A segunda parte, mas não a primeira. Eu entendo que, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 16, o canto é um transbordar das Escrituras. Aqueles que estão habitados pelas Escrituras e cheios das Escrituras transbordam esta vida saturada pela Bíblia de algumas maneiras. Através dos mandamentos recíprocos, servindo uns aos outros, mas também cantando ao Senhor. Nessa perspectiva, eu entendo que o louvor que é bíblico e vertical deve também assumir uma horizontalidade educativa. Há um termo na língua grega que trata do ensino, que é a didascalia. E eu acho que a música deve ter esse papel didático no culto, para nós aprendermos Bíblia e teologia enquanto cantamos. Cantarmos sobre justificação pela fé, cantarmos acerca da regeneração, cantarmos acerca dos atributos de Deus, da sua beleza, da sua majestade, da sua glória, cantarmos acerca das promessas eternas, cantarmos acerca das Escrituras. E à medida que nós cantamos, nós somos instruídos nesta palavra. Mas a música vem perdendo esse aspecto doutrinal, esse aspecto didático, em lugar do sensacionalismo. Muito obrigado, irmão. Do sensacionalismo e dos jargões evangeliqueis. E você pega uma música, ainda que não seja herética, ela é pobre de teologia. Ela é pobre de Bíblia. Mas eu não estou cantando nenhuma heresia. Sim, mas você não está cantando nenhuma verdade sólida. Veja o tipo de música que é produzida na Gospelândia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, Jesus. Talvez o meu filho, daqui a 1 ano, 2 anos, ele consegue fazer uma composição dessa sem nenhuma crise. E a pergunta é, o que é que nós cantamos de verdade bíblica teológica? E fica aquele mantra por horas. Lindo, 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 lindo. Primeiro que eu acho que isso é um negócio antropopático de sentimentalismo e fazer Deus assim, quase numa figura erotizada, e que eu me relaciono com Ele com palavras que eu faria talvez com a minha esposa, e há uma relação de erotismo musical, e nós fazemos isso com Deus. Eu acho que nós precisamos, irmãos, rever a horizontalidade do que nós cantamos. A música tem um aspecto didático. Nós precisamos cantar as grandes doutrinas da fé cristã. Não apenas ouvi-las através da pregação, mas ouvi-las através do canto congregacional. Qual foi a última vez que vocês cantaram sobre a adoção em Cristo? Qual foi a última vez que nós cantamos sobre o ato regenerador do Espírito Santo? Esses são temas que não vendem. Então, no mundo do empreendedorismo musical, essas músicas não têm valor algum, porque não são comerciais. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que a música sempre teve um papel didático. É tanto que nos salmos, nós temos salmos de sapiência, salmos que são chamados salmos didáticos, salmos de ensino. Nós precisamos rever isso. Agora, precisamos fazer isso, e agora é quando eu entro na parte do incrédulo, de uma maneira tal que a nossa comunicação seja contextualizada. Porque às vezes nós até cantamos verdades teológicas, mas fazemos isso de uma forma tão idiomática, e aqui eu penso no evangeliquez, que o incrédulo que está no nosso meio não entendeu nada. Homem de guerra é Jeová. O cara é incrédulo, ele não conhece Jesus, ele não conhece nada, ele chegou lá. O que é que ele vai entender nessa primeira frase? Me diga aí, o que é que o camarada vai entender? Nada. Talvez tenha algum general de guerra sendo honorado ali no meio do culto. E o nome dele é Jeová. Talvez Jeová da esquina ou Jeová da venda, não sei. Mas perceba, nós entendemos isso bem. É uma linguagem bíblica, Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Nós até entendemos, mas desconsideramos a presença desse outro grupo, que geralmente é frequente. Todos os finais de semanas, eu acho que acontece o mesmo com vocês, nós recebemos incrédulos. Pessoas que não leem a Bíblia, que não leem a Escritura, que não têm familiaridade com o nosso idioma evangeliquez. E aí nós cantamos, às vezes cantamos as Escrituras, cantamos a Bíblia, mas desconsideramos o aspecto do diálogo e da comunicação contextual. E eu penso que a igreja, ainda que cantando as grandes verdades que são atemporais, precisa ser igreja para o seu tempo. As verdades não, elas são atemporais, ultra circunstanciais. Mas nós precisamos anunciar essas verdades considerando o nosso tempo, o nosso contexto e a nossa geração. Isso vai desde a pregação ao cantar. Então precisamos cantar em tributo à glória de Deus, precisamos cantar didaticamente para o ensino da congregação, mas precisamos fazer isso considerando o nosso contexto e a presença de não cristãos em nossas reuniões de culto público. O culto não é para eles. Eu não estou falando aqui, vamos preparar um culto para os não crentes. Não, o culto é para Deus, é em tributo à glória de Deus, mas nós precisamos fazer isso de modo tal que no anúncio do Evangelho haja uma compreensão, uma comunicação idiomática. Porque senão ele vai entrar, e ainda que estejamos falando em tese, linguisticamente, a mesma língua, nós não vamos comunicar nada. Então, eu acho que nós temos que ter cuidado, pregadores e músicos, na escolha dos cânticos, para não estarmos cantando canções vazias de teologia, mas também para não estarmos cantando músicas de boa teologia, mas de difícil compreensão. Esse é um segundo problema que nós consideramos. Eu queria ainda considerar com vocês um terceiro contraponto, que chamarei de biblicismo versus sentimentalismo. Observem, as palavras que eu estou utilizando aqui é considerando que todo mundo é crente. Então são termos, às vezes, neológicos, então eu estou criando algumas palavras, e outras são do nosso convívio já teológico. Mas imagina eu falar tudo que eu estou falando aqui para um cara que não tem nenhum conhecimento contextual da vivência como igreja ou com a igreja. Aqui eu tenho que falar com vocês sobre algo que é bem típico do meio reformado e que eu sou um dos defensores, eu postulo isso. É o princípio regulador do culto. Há duas correntes. A primeira diz assim: o culto não é regulado pelas Escrituras, mas normatizado por elas. De maneira que, se Deus não proíbe alguma prática, nós, por osmose, estamos autorizados a fazê-la. Ou seja, há alguma proibição de Deus na Bíblia para nós termos alguém sapateando durante o culto? Não. Tem alguma proibição? Não tem. Então, por osmose, nós podemos sapatear, desde que tenhamos uma motivação correta, um sentimento correto para com Deus, desde que aquele que está sapateando ali o faça com sinceridade de coração. E aí você percebe que o subjetivismo começa a aparecer de forma muito evidente. Aí diz assim, olha, Deus proíbe nas Escrituras o uso de velas? Quer dizer, não. Então vamos colocar velas no culto. Deus proíbe durante o culto público o uso de dança? Não. Então vamos introduzir dança em nossa liturgia. Então o princípio normativo parte desse pressuposto. O que Deus não proíbe, eu estou autorizado a fazer. Essa é a ideia do princípio normativo. Entretanto, as igrejas presbiterianas e demais igrejas da tradição reformada negam esse princípio e postulam um outro, que é chamado princípio regulador do culto. E o que é que diz o princípio regulador do culto? Fazendo essa volta assim, anti-horário. Primeiro, Deus não apenas quer ser adorado, mas Ele diz como quer ser adorado. Ele diz a forma, Ele diz o modo, Ele diz, vocês devem me adorar, mas vocês devem me adorar desta maneira. Ele prescreve uma forma, e aqui eu não estou pensando em forma estética,
Estou pensando em modo, uma maneira de vocês me adorarem. E as escrituras são prescritivas na adoração cristã. Eu preciso voltar-me para as escrituras e perguntar assim: Deus, como o Senhor quer ser adorado? E a Bíblia, e somente a Bíblia, revela-nos a vontade do Deus Criador. Todos os elementos do culto, e aqui nós temos oração, cânticos, leitura e exposição das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. Todos os elementos do culto devem ser regulados e saturados com e pela Escritura. Algumas igrejas são até bíblicas na hora da pregação. O pastor é fiel, é um bom expositor, e você para e você ouve, e você vê a idoneidade bíblica, a integridade naquilo que ele fala, mas também só é na hora da pregação. Os demais elementos do culto são subjetivados. Não são as escrituras quem estão regulamentando-os. A não proibição de uma determinada prática litúrgica não a torna válida na adoração cristã. Somente o que Deus ordenou, e somente isso, em sua palavra, é legitimamente aceitável no serviço de culto. Você pode estar fazendo de coração, você pode estar fazendo de forma sincera, você pode ter a melhor motivação na sua alma, mas se o que você está fazendo, entre aspas, para Deus, não é conforme Deus revelou em sua palavra, permita-me a franqueza, o seu culto não é aceitável. Mas Deus conhece o meu coração. Calvino vai dizer que esse é o problema. O nosso coração. E por Deus conhecer o nosso coração melhor do que nós mesmos, é que Ele nos deu uma revelação. Ele não nos deixou a própria sorte. Ele deu-nos uma revelação especial, específica, regulamentar. Eu não estou num devaneio subjetivo do meu coração. Eu ouço Deus e vejo a sua vontade revelada proposicionalmente e objetivamente nas Escrituras. Eu não digo, eu acho que Deus vai gostar do que eu vou fazer, não. Eu consulto a sua revelação e, regulado por aquilo que Ele ordena na sua palavra, eu faço o que faço. Eu canto o que canto. Eu prego o que prego. As Escrituras, irmãos, precisam regular e saturar todas as nossas práticas de culto, não só a pregação. Nas igrejas reformadas existe uma ênfase na pregação e o pregador tem que ser expositivo e tem que ser fiel e tal. Não menos do que isso, mas não só isso. E as orações? Orações positivistas, declaratórias, proféticas, que acontecem despossuídas de um teor bíblico-teológico. E as músicas subjetivas, antropocêntricas, eulátricas, que nós cantamos preparando, entre aspas, o coração do povo para a adoração. Então percebe, geralmente, nós dizendo assim, não, o nosso culto é regulado pelas Escrituras, e nós consideramos a pregação, o pregador. Mas o culto não é só pregação. A adoração a Deus não é só pregação. Cada parte, cada elemento do nosso culto precisa obrigatoriamente ser regulado pela vontade de Deus nas Escrituras. Quarto e último tópico para a gente abrir para perguntas. Vou falar, essa palavra não existe no dicionário, então se você procurar não vai existir. Performaticidade versus congregacionalidade. E aqui eu estou pensando em como nós devemos cantar, como deve ser o canto. E aqui eu fiz um gráfico bem feioso, só para você entender o seguinte. Na mentalidade performática, você vai ter o eu como centro, como matriz. Tem a performance e a individualidade ou individualização dos processos. Eu solo, eu canto, eu represento, eu faço o meu show. Na perspectiva da congregacionalidade, nós temos o nós. E aí você tem o aspecto da coletividade e da comunidade. Eu estou dizendo que você pode cantar em casa canções que são de cunho individual, você pode fazer isso no banheiro, você pode fazer isso na hora de dormir.
Mas a música assume um outro papel quando a comunidade da aliança está reunida. Outro papel. Você pode escutar boa música andando no seu carro, cristã, ou até música que não seja cristã, mas que não seja ofensiva ao teor revelado nas Escrituras. Agora, o culto exige um teor musical específico. Na perspectiva do eu, né, a banda é acompanhada. E aí, especificamente para grupo de louvor agora. Sabe aqueles momentos em que o som é tão chato e insuportável que você não ouve mais a igreja? E que, de fato, agora é a igreja que tem que acompanhar a banda? Isso é comum de acontecer. E eu acho que isso pode ser um problema performático. Chegamos lá na frente e nós damos o nosso show, e nós colocamos o nosso som, e nós apresentamos o nosso estilo musical, e nós fazemos o nosso gosto, e nós trazemos as nossas predileções, e o povo que nos acompanha. Acho que isso é problemático, isso é performático. E aí tem assim, olha, nós cantamos dentro da perspectiva da performance. Vocês não precisam cantar, vocês sentam, vocês ouvem, vocês são desafinados, nós somos bons, então nós cantamos e vocês ouvem. Nós nos apresentamos e vocês assistem. E aí entra aquela categoria de telespectador do culto. Você não está no culto prestando um serviço de adoração ao Criador, Redentor, mas você está ali como espectador. Você ouve boa música, você assiste uma boa apresentação artística, depois você vai para sua casa. Na perspectiva do culto congregacional, isso não existe. Você pode ir para um teatro para fazer isso, você pode ligar a sua TV na função Smart e assistir qualquer coisa lá no YouTube. Mas o culto não é para isso, o culto não é para performance, o culto não é para ouvir alguém cantar. Na perspectiva do culto, nós cantamos. Eu fiz a inversão, vocês cantam na perspectiva performática, isso é a igreja dizendo, vocês cantam. Na perspectiva congregacionalista, somos nós quem cantamos. O grupo de louvor, na verdade, é a igreja. Eu acho que nós deveríamos mudar essa terminologia de grupo de louvor. Fazer uma crítica. Eu acho que seria fazer grupo de música. Porque o grupo de louvor é a igreja. E, primeiro, não dicotomizarmos o culto e fazermos um culto dentro do culto. Como se o culto não fosse um momento de louvor. Como se a leitura das Escrituras não fosse um momento de louvor. Como se a pregação não fosse um momento de louvor. Como se aquele hino do inário que cantou não fosse um momento de louvor. Não, agora teremos um momento de louvor. Eu acho que, ainda que inconscientemente, nós estamos cometendo um tipo de erro bíblico-teológico. Talvez a melhor terminologia fosse grupo de música. Porque o grupo de louvor é a igreja reunida unissonamente, congregacionalmente, em comunidade, para adorar o Deus triuno. Então nós nos reunimos como um grande grupo para o louvor do Deus que nos salvou. Não são eles quem cantam, somos nós quem cantamos. E a banda não serve para que nós a acompanhemos, mas para acompanhar a igreja. Sabe uma coisa preciosa? É quando nós estamos com a banda aqui e de repente começamos a ouvir o grupo de louvor de verdade. A igreja cantando. O coro ali reunido, com afinados e desafinados. Todos com singeleza de coração, tributando a Deus a glória devida ao seu nome. E a banda então acompanha o grupo de louvor de uma forma assim regencial. Fica perfeito, irmãos. Nós não estamos para assistir uma apresentação performática. Não são eles quem cantam, somos nós quem cantamos. Nós não temos que acompanhar a banda tem que acompanhar a igreja. Nós estamos em função da igreja. O grupo está em função do culto. O momento que nós chamamos de momento de louvor não é um subculto. É parte do culto, que é uno. Eu acho que eu encerro aqui. Desta forma, devido ao tempo, nós encerramos a nossa parte. Eu vou abrir para que vocês façam as suas considerações, porque aqui eu disse que de 4 horas começa ali a outra programação, não é isso? Então nós temos aí 18 minutos com tudo, para você terminar aqui, tomar o seu café e já ir para a segunda sessão. Então se você deseja fazer alguma pergunta, faça agora. Amém. Em relação a
Sim. E congregacional. Onde se encaixa o coral? Eis um problema. Eu acho que o coral pode ser um substituto direto do grupo de música. Augusto Nicodemos vai dizer que o coral é um tipo circunstancial do culto. É possível nós termos um coral no culto, mas talvez despossuído daquela característica de apresentação. Lá na nossa igreja, um exemplo próprio, nós fazemos cantatas. Geralmente cantata de Páscoa, cantata de Natal, enfim. Mas o que é que nós fazemos? Nós escolhemos um outro dia, que não seja o dia do Senhor, que não seja no culto, e então temos a nossa apresentação artística. Às vezes um sábado, na sexta-feira da Páscoa, por exemplo, não esse ano, que fizemos um congresso, mas no ano passado nós fizemos no feriado, foi na sexta. Então ali nós tivemos uma apresentação de fato. É culto? Em tese é, mas não no formato da Santa Convocação do Dia do Senhor. Se você está em casa com a sua família, é culto? Sim ou não? É. Se você está adorando a Deus pessoalmente no seu quarto, é culto? É, mas não no sentido que nós estamos falando aqui. Estamos falando em culto, no dia do Senhor, atendendo a um chamado solene de Deus. É o povo reunido para adoração coletiva. Então, a apresentação artística que aconteceu na sexta-feira, em tese, é o culto a Deus? É, mas não na perspectiva da teologia do culto. Então, eu penso que é possível termos corais, inclusive no culto, desde que a natureza da música através do coral não seja performática ou meramente de apresentação. Seria interessante que o coral fosse, assim como o grupo de música, um mediador musical no processo do canto congregacional, mas não em formato de apresentação. Eu, particularmente, tenho dificuldades em qualquer tipo de apresentação no culto público. Eu tenho dificuldades. Então, vai ter uma cantata que eu acho belíssimo. Eu acho que nós temos outros momentos para fazer isso e podemos fazer, não necessariamente substituindo o culto ou trazendo uma apresentação performática para o culto. Essa é a minha posição. Que eu não sei qual é a posição da igreja, mas enfim, essa é a posição que eu adoto e no meio reformado vão ter outros que pensam diferente, mas eu entendo que é possível termos coral no culto, mas não na perspectiva da performance ou da apresentação. Mas aí, como o senhor está falando, que seria uma apresentação fora do culto, também não poderia, por exemplo, terminar o culto e ser feito... Poderia, também, poderia. Concordo também. Por exemplo, contando outra experiência, né? Às vezes tem homenagens, por exemplo, que homenagem é um elemento de culto, então não cabe no culto uma homenagem, ok? Mas aí você pode terminar o culto, prestou o culto aceitável ao Senhor, orou, impetrou a bênção, e aí segue homenagens, seguem apresentações, eu não tenho dificuldade nenhuma, desde que você... É a questão que às vezes a igreja pessoal, imagina justamente no dia do culto. Isso, no domingo. No domingo. Aí seria uma oportunidade. Poderia se fazer. Justamente no final. Pode sim. Encerrou, deu a bênção. Correto. Já não é mais culto na perspectiva da teologia do culto, né? Deu a bênção ali, a bênção final. Nesse aspecto eu não tenho também nenhuma dificuldade. Eu creio que é possível. Por exemplo, lá nós deixamos essa parte de homenagens, essas coisas para a escola bíblica. Nós temos um momento devocional, que não é necessariamente um culto na sua formatação, e aí quando termina a escola bíblica nós temos as homenagens. Mas se fosse à noite, por exemplo, essa seria uma sugestão bem cabível. Terminava-se o culto e passaria ao momento das homenagens ou das apresentações. Particularmente, eu não teria dificuldade. Tenho dificuldade de introduzir isso no culto. Não o coral necessariamente, só frisando aqui. Não o coral necessariamente, mas o coral na perspectiva somente de apresentação, de performance. Se o coral vem na perspectiva de apenas mediar tecnicamente a congregação, não tenho dificuldade nenhuma. Mas quando é uma apresentação somente, em que nós nos tornamos apenas telespectadores, aí sim eu acho que devemos repensar. Pastor, boa tarde. Boa tarde, irmão. Essa semana eu estava lendo os Salmos, aí me chamou a atenção o Salmo 149. Eu poderia ler os 3 versículos iniciais sobre a pergunta? Vontade.
diz assim, Salmo 149, Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Sim. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Aí me chamou a atenção, porque eu já Da expressão dança, né? Da questão da dança, que o pessoal não aprova muito, né? Pelo que eu escuto falar. E aqui eu estou vendo que parece uma ordenança, né? Louvem com danças. Você poderia falar um pouco a respeito? Posso. Inicialmente esse salmo fala da Assembleia dos Santos e parece que seja um indicativo do culto. Parece que seja um indicativo do culto. Segundo alguns comentaristas, o Salmo 150 vai tratar dessa mesma categoria de expressão, a dança como expressão de culto a Deus. Eu diria que, no aspecto geral, o Salmo está falando da integralidade do nosso louvor. Agora, eu teria dificuldades, talvez não agora por questões exegéticas, mas por questões teológicas, de entender que tudo isso que é mencionado deve acontecer no culto. Por exemplo, eu acho que eu posso louvar a Deus com a dança? Sim. Eu acho que eu posso louvar a Deus pintando? Sim. Mas perceba uma coisa, vamos partir do pressuposto de que a dança seja parte do culto, ok? Então você diz assim, não, eu estou dançando. O culto tem um aspecto comunitário. Onde é que entra? Vou tentar fazer algumas perguntas para a gente chegar no denominador. Onde é que entra a congregação quando a música está sendo expressada como ato de louvor no culto? A congregação dança? Será que nós vamos fazer uma coreografia coletiva em que todos participaremos? Geralmente não é isso que acontece. Então, vem ao ponto da performance. Segundo, se a dança está presente no culto, estabelecendo apenas um critério normativo, porque ainda que haja um convite para o louvor aí, nós não temos nenhuma declaração de que no culto a Deus havia dança. Você pode percorrer o Antigo Testamento, as reuniões nas sinagogas, a igreja reunida no Novo Testamento e os elementos de culto no Antigo Testamento tipificados em alguns tipos de ritos, eles são quase que permanentes, de uma aliança para outra. Eu diria que na Nova Aliança eles são ainda mais simplificados. O culto do Novo Testamento é muito mais simples, muito mais enxuto do que o culto da Antiga Aliança. Mas, em tese, os elementos parecem estar ali permanentemente. E a dança não aparece nem no culto do templo, nem no culto do tabernáculo, nem no culto nas sinagogas, no período ali pós-cativeiro e cativeiro, nem no culto do Novo Testamento. Então nós não temos, em toda a Escritura, uma comprovação da prática da dança litúrgica, historicamente à luz da Escritura. Tirando este salmo e o Salmo 150, nós não temos nenhuma outra evidência textual que nos favoreça a considerar a música como elemento de culto. Então eu penso que esse chamado à adoração tem muito mais a ver com a existência, com a vida. Eu posso e devo louvá-lo com adufes, com danças, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Eu posso louvá-lo com um pincel na mão, eu posso louvá-lo sapateando, eu posso louvá-lo com música instrumental. Mas a pergunta é, será que estas expressões de louvor são cabíveis no ato de culto? E aí é quando entra a minha crise e eu penso que não. Elas são expressões de louvor. A dança é uma expressão de louvor. O teatro é uma expressão, ou pode ser, uma expressão de louvor a Deus. Eu só não acho que essas expressões correspondem à natureza do culto. A minha dificuldade seria só essa. Não de entender que eu posso expressar-me a Deus em louvor, dançando, tocando, ou simplesmente fazendo qualquer outra coisa, que seja obviamente coerente. Mas, ao meu ver, tais expressões não evidenciam a natureza do culto
principalmente no aspecto da coletividade e da espiritualidade. Então, eu teria dificuldades. Eu só encontro esses dois textos, que ainda assim não são textos prescritivos, mas descritivos, ainda que em tom imperativo, mas é uma descrição, não é um mandamento de fato na perspectiva de uma literatura prescritiva. Então eu teria dificuldades por não ver nenhum registro bíblico como tendo dança como expressão litúrgica. Então eu teria dificuldade. Mais algum irmão ou irmã? Quantos minutos? Terminou? 1 minuto. Então, dá para você perguntar e responder no ano que vem. Amém, irmã? Miriam dançou, certo? Davi dançou. Sim. E o senhor disse que a congregação toda não participa. Claro, vai ter pessoas limitadas. Mas e os jovens que têm aquela vontade de extravasar a presença do Senhor, não pode? Não é comum? Mas ali, por exemplo, o contexto que Davi dançou, que Miriam dançou, primeiro não é contexto de culto. Eles estão celebrando. Então, uma celebração de uma vitória, a celebração de passar pelo mar. A dança, eu estou falando, a dança não é pecado, ela é uma expressão de adoração, de louvor a Deus. Nós só estamos afirmando que a dança como expressão litúrgica não é encontrada nas Escrituras. Mas, por exemplo, Davi dançou, ele pecou? Não. Miriam dançou, não foi para o louvor de Deus? Foi. Então, a dança é uma forma de nós expressarmos louvor a Deus. Mas, à luz da Escritura, em geral, não é uma forma que é expressa no culto solene. Mas é uma expressão de louvor, não cabível no culto solene. Está entendendo? Mas eu considero a arte em si como uma expressão para a glória de Deus. Até porque não está claro no Salmo 149 que era a celebração. Não. A única referência que tem assim é dizendo assim, assembleia. Isso. Exatamente. Não necessariamente no culto. A única referência que deixa aí subentendido é a Assembleia dos Santos, né? E quando ele falou de romagem, Salmo de romagem. Geralmente poderia ser, inclusive, indo para o templo. Então, o povo vai dançando, vai celebrando, até chegarem no templo. Quando ele fala aqui no 150 do seu santuário, esse seu santuário é o quê? O templo. Só que, escute, não. Há duas perspectivas de santuário na Bíblia. Templo e templo universo. Às vezes, por exemplo, você vai encontrar Deus está no seu santo templo. Abacuque, acho que capítulo 2, versículo 20. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que templo é esse? Que santuário é esse? O universo, o cosmos. O grande templo do Criador. Por exemplo, o jardim que foi plantado no Éden, é considerado um santuário. Então, o templo, no texto, pode ser templo, mas pode ser templo, no sentido da grandiosidade do cosmos, onde Deus é adorado cosmicamente. Pode ser templo. É como eu lhe falei, eu acho que o Salmo 149, o Salmo 150, na verdade, a literatura poética em si, não é muito favorável para a construção de pressupostos teológicos. A estrutura poética, a literatura e os salmos estão dentro desse gênero literário poético, não é uma literatura muito favorável para a construção de pressupostos teológicos prescritivos, como também as narrativas. Você pega um texto descritivo, Atos, aconteceu algo específico, ponto. Olha, tá vendo a igreja? Não! É uma descrição narrativa de um fato. Não é um texto prescritivo que está dando uma ordem explícita para que seja repetida perenemente. Então, o gênero literário do saltério já é em si, para nós, vago no que diz respeito à construção de um princípio teológico. Então, a poesia em si não tem como objetivo primário a prescrição, a ordenação. Então, a própria literatura em si. Mas templo, como bom presbiteriano aí, ou santuário, eu traduziria como santuário criacional.
cósmico. Deus deve ser adorado em seu santuário. E aí? Pronto, pode ser a última aqui? Já terminou o tempo, você ganha tudo. Olha, então quer dizer, algumas denominações, eu conheço uma. Sim. Costuma ter dentro do culto um grupo chamado grupo de dança. E elas vão ali na frente geral com moças, com aquelas roupas bem, e joga a perna para cima, joga a perna de lado, e estão louvando e é um grupo de dança. Então, na minha visão, pelo que você explicou aí, não é certo. Não, não é certo. Biblicamente falando, é fogo estranho no altar. É fogo estranho. Então, vem cá aqui, Will. Sim, vem, pode vir. Pode falar. Sim, sim. Pode ser, mas veja, há uma consideração sobre essa dança do Salmo. Eu acho que a gente tem que pensar em dança e dança, fazer uma separação. Você está cantando aqui, ó, diante do trono, Senhor. Está dançando ou não? Não necessariamente é uma dança performática, não é uma apresentação, não é coreografada. Você está celebrando, você dança. Eu sou um presbiteriano, bom presbiteriano, que não tem problema nenhum com isso. Então você está lá, você celebra e você jubila diante de Deus, não tem nenhuma dificuldade com isso. Na minha perspectiva, isso não quebra a solenidade do culto. Porque se solenidade tem a ver com fidelidade, com qualquer coisa do tipo, eu acho que o momento mais solene é um funeral. E não tem vida nenhuma ali. Acho que não tem nada a ver com solenidade, a formatação burocrática. Acho que você pode celebrar a Deus com júbilo, não necessariamente coreografadamente, numa apresentação. Você está dançando. E você dança a Deus, e pode ser até da integralidade do meu ser, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com os meus movimentos. Então eu devo louvar a Deus com o meu cérebro, com a minha volição. Tudo deve ser para a glória do Criador. Então, pegando a sua fala, né? O pessoal pode pegar isso, né? Assim, então vamos ritmar todas as coisas. Mas eu diria que talvez, se nós fôssemos plantar uma igreja no Nordeste, a música seria um pé de serra, se fôssemos pensar em contextualização. Só que como a gente importa a cultura, a gente vai para o worship. Isso não é Brasil. Talvez, se nós pensássemos em plantação de igreja no formato contextualizado, o pé de serra estaria lá. Obviamente que nós temos que ter muito bom senso, porque eu acho que nem todo ritmo é aplicável ao culto. Então, eu acho que a música no culto ela tem um propósito que às vezes tem até um estudo de um cara, onde ele coloca algumas músicas, eu acho que é um espanhol, não sei o que é, que ele coloca algumas músicas, ele pergunta assim, o que é que você sentiu com isso? Eu senti alegria. Depois ele coloca outra música e diz assim, o que é que você sentiu? Eu senti medo. Então ele mostra neurologicamente que a música tem um papel emocional, que afeta neurologicamente a nossa vida, o nosso estado. Então, às vezes, você está, por exemplo, eu acho que tem que ter uma coerência, o cara está cantando uma música de júbilo, você não pode estar em tom meloso, né, em tons menores. Você está cantando uma verdade assim, vibrante, você deve cantar isso com júbilo. Como também eu não posso fazer o inverso. A música tem uma letra vibrante, empolgante, e você está ali quase que morrendo. Eu acho que a coerência, mas uma coerência assim, considerando que a música no culto ela deve ser também para o aspecto didático, reflexivo. E aí, talvez caiba, talvez não, mas é muito relativo a uma palavra que eu acho que nem cabe, mas talvez usando o bom senso mesmo. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Tem músicas que talvez devessem ser traduzidas para um pé de serra sem nenhum problema, mas que tipo de pé de serra? Eu acho que é uma questão muito pontual. Você pode cantar comigo. Eu sou músico instrumentista e canto pela necessidade.
Então você pode cantar, a sua voz certamente vai ajudar a minha. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Mais uma vez, seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, meus lábios sempre Te exaltarão. Os homens, mulheres, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vemos ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez no início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor.